nessa última ministração, eu quero trazer uma palavra que está aqui há tanto tempo guardada para nós nesse último dia de conferência. Amém? Bom, nós estamos vivendo numa geração de Mical, infelizmente. Nós estamos vivendo num momento, como nação, como igreja, de muita crítica. De tudo passa pelos olhos de crítica. Pessoas críticas. E Mical foi a esposa de Davi, que foi ganha naquele duelo com o gigante Golias. E Mical, quando Davi está entrando, escute isso, quando Davi está entrando na cidade com a Arca da Aliança, dançando, pulando, igual a gente aqui ontem à noite, mais ou menos assim. Mical olha com olhos de desprezo para Davi. Ela despreza em seu coração. E ela não só o despreza no seu coração, mas Mical expõe isso para Davi. A Bíblia diz que Mical estava na janela. Cuidado com as janelas que Deus tem te colocado, para que você não seja um crítico voraz, mas que você seja alguém que celebra quando a presença de Deus está entrando nos lugares. Mical era para ter descido aquele dia de onde ela estava, que era um lugar alto, porque ela estava numa janela, num lugar alto, e ela tinha visão. Ela deveria ter descido e dançado com Davi, e dançado e se alegrado, porque a Arca da Aliança havia voltado para casa. Mas Mical não conseguiu. Sabe, nós temos uma janela hoje. Isso aqui é uma janela onde nós podemos ver muitas coisas. Cuidado com críticas. Sabe por quê? Porque a sentença de Mical foi muito dolorosa. A Bíblia diz que por isso Mical não teve filhos. E deixa eu te falar uma coisa: todo crítico fica estéril. Todo crítico e toda crítica esteriliza aquele que está usando dela como arma de ataque. Posso te falar uma coisa? Você vai fazer hoje uma aliança com seus lábios e dizer: Senhor, em mim não, Pai. Às vezes, gente, eu fico me perguntando, às vezes eu vejo pessoas criticando outras pessoas na internet, fazendo comentários ferinos, dolorosos. Eu penso, o que uma pessoa faz? Que tempo que ela tem para ferir o outro, para machucar o outro com uma palavra tão dolorosa? Em nome de Jesus, que no nosso meio, no corpo de Cristo, que não seja assim. E tem coisas que são diferentes da gente. Escute, o Senhor tem me aliançado com pessoas muito diferentes de mim. E antes eu até tinha umas reservas, mas hoje eu estou falando: Deus, é diferente de mim, eu estou aceitando. O Senhor falou comigo: filha, mata e come. O lençol que desceu para Pedro, Pedro falou: de forma nenhuma, Senhor. O Senhor falou: ei, não diz que é impuro aquilo que eu já purifiquei. A igreja do Brasil precisa receber, sabe o que é? Um lençol descendo com várias coisas que você vai dizer: ei, jamais vou compactuar com isso. Isso não, na minha vida jamais. Você está falando: pois eu acabei de purificar, e você pode matar e comer, e você pode desfrutar. Se prepare para nos próximos meses. Eu quero liberar essa palavra. O ano de 2026 vai ser um ano que muitas de nós vamos na casa de Zaqueu. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que Zaqueu, cobrador de impostos, totalmente. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus diz assim: olha,
eu vou para a tua casa hoje. O que você está rejeitando que o céu está falando assim para você, mas eu quero você lá? O que você está dizendo, Senhor, jamais, que o Senhor está falando, mas eu purifiquei e eu quero que você transforme aquele lugar. De uns meses para cá, eu e o Telmo começamos a ficar incomodados. Ao redor da gente era só crente e pessoas, e eu falei, Telmo, eu estou com saudade dos bebês na fé. Telmo, eu estou com saudade de ver gente se convertendo. Telmo, eu estou com saudade de gente simples, que ama Jesus. Às vezes os crentes, escute o que eu vou falar, a gente fica muito rancento, muito chato. E o Senhor está falando para mim e para você hoje, não seja uma Mical. Eu posso ouvir um amém? Cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque elas podem ser sentenças contra a sua própria vida. Quantas de nós estamos estéreis em várias áreas da nossa vida, por causa de uma boca que maldiz, que julga? E a gente tem visto isso. Eu não sei se você está vendo, mas eu estou vendo. Eu vou rasgar o meu coração aqui hoje. Eu posso? A gente tem visto tanta discórdia, tanta mesa quebrada. E aconteceu algo que me chamou para essa conferência e falar sobre a palavra de hoje. Lá na igreja, o nosso púlpito são 2 mesinhas que você está vendo aqui. Essa aqui é da igreja, né? É nova? É nova? Eu acho que é nova. Deixa eu ver. Não, é aquela mesmo. Nós estávamos num louvor na reunião de mulheres. E o que acontece na reunião de mulheres, fica na reunião de mulheres. Deus se movimenta de uma forma linda na reunião. E essa mesinha, essa aqui, ela começou a trepidar. E ela começou a trepidar. E ela começou a dançar no bumbo da bateria. E eu, minha filha, eu estava lá com o Senhor Jesus, o presbitério na frente. Elas bebem em serviço. Já viu aquelas que bebem em serviço? Elas estavam embriagadas com Jesus. Senhor, eu te amo, és o meu amado. Às vezes quando eu preciso de ajuda, elas estão tudo no chão chorando. Falam, meu Deus, quem vai me ajudar? Essa mesinha trepidou e caiu. Ai, quando ela caiu, esse tampão aqui voou e desprendeu dos pés dela. Na hora que eu vi a mesinha no chão, quebrada, eu olhei para elas me olharam, o Senhor falou comigo. Existe uma mesa quebrada no Brasil que eu quero restaurar. Uma mesa que quebrou na plataforma e caiu em cima daqueles que estavam, talvez não tinham culpa nenhuma de nada. Ai, Jesus, me ajuda. Você pode orar por mim um pouquinho? Pai, preciso de Ti nessa noite, Jesus. Preciso de Ti. Preciso da Tua graça capacitadora, da Tua unção. Enche esse lugar com Teu óleo de unção nessa noite. Comece a encher esse lugar com Teu perfume, com Teu aroma, Jesus. Enche esse lugar de graça, de favor. Chega uma hora, se você não sabia, eu vou te dizer, chega uma hora no seu relacionamento com Deus, ou é tudo ou nada. Chega uma hora que você vai ter que renunciar. E você vai parar de temer aos homens para temer só a Deus. Quando aquela mesinha se espatifou, que é essa aqui, eu sei porque quando eu olhei aqui para ela agora, ela foi consertada, tá? Mas ela tá com os furos antigos que seguravam ela.
E o Senhor falou comigo: eu vou restaurar uma mesa no Brasil. Eu vou restaurar a mesa que caiu e quebrou no Brasil. Eu vou restaurar a mesa que servia inclusive de matar a sede. Inclusive servia, eu vou restaurar essa mesa no Brasil. Chegou a hora de Deus juntar as nossas mesas quebradas e nos ajudar e nos ensinar a restaurar elas. Você está dizendo glória a Deus, mas daqui a pouco você não vai mais dizer. Porque vai custar muito de mim e de você. Você já vai entender. Se o Judson falou hoje pela manhã, que ídolos iam cair no chão, e eu falei no primeiro dia que a nossa razão ia tombar nesse chão aqui, se prepare. Porque quando Jesus chega em Betânia, ele tem os amigos meio todos desconectados daquilo que ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque o relacionamento que nós temos com Jesus nos ajusta. Jesus não chega na nossa vida com a gente pronto. Ele chega na nossa vida quando a gente ainda não está pronto. Quando ele chegou na minha vida, lembra? Um culto. Eu fui igual Zacarias, sabe? Quando ele estava lá no templo, era a vez dele, era inclusive, sabe, era uma, como é que fala, uma escala. Zacarias estava lá 400 anos, Deus não falava. Zacarias está lá de repente, bum, a voz de Deus vem sobre ele. Um dia eu estava no culto, e aquele dia o Senhor escolheu aquele culto para transformar a minha vida. Posso falar uma coisa? Não rejeite os cultos da sua igreja. Você não sabe o que é que Deus pode fazer num domingo. Às vezes você queria aqui na conferência, Deus vai usar o teu pastor lá na tua igreja. Começa recebendo a partir de agora. E Jesus entra, ele começa a organizar as coisas. Marta servia igual louca. Marta, na ânsia de servir, acabou perdendo aquilo que era mais importante, igual a muitos de nós. Na ânsia de agradar, na ânsia de servir, nós nos perdemos. E posso dizer mais, às vezes, a raiz dos nossos serviços está na aprovação que nós desejamos receber, não de Deus, mas das pessoas. Sabe como que isso se revela? Quando a gente não tem a recompensa que a gente esperava. Nós revelamos o nosso coração. Para quem nós estávamos fazendo? Porque se você for lavar uma louça, se você for limpar um carro, se você for pregar aqui, cantar, varrer, fazer qualquer coisa, esperando uma recompensa humana, você vai se frustrar. Quando o Senhor falou para mim e para o Telmo acolher pessoas na nossa casa, eu já acolhi uma moradora de rua. Tirei ela debaixo de uma marquise, grávida, drogada. Eu falei para ela: tu quer uma família? Tu quer uma casa? Ela estava assim: quero. Ela nem sabia. Então vem cá. A gente já fez tanta coisa. A gente já viu tanta transformação. A gente botou meninas na nossa casa para morar, cuidou até casar, cuidamos, noiva, foi, Deus mandava outra, porque daqui a pouco a Lari vem, eu já estou avistando outra já tem fila inclusive, porque assim o casamento sai, gente, é uma coisa destravadora. Hoje Deus aquieta, Senhor, alma. E só que, escute, eu não esperei ter uma casa grande para receber. Eu não esperei ter muitos recursos para receber. Eu recebi. E posso te falar uma coisa? O recurso veio. Eu nunca cobrei uma conta de luz, de água. Eu nunca cobrei nada de ninguém que morava comigo. Sabe por quê? Porque eu sabia que se Deus tinha apontado para que eu fizesse aquilo, Deus ia nos sustentar. E sabe como o que eu comecei a viver? O sobrenatural de Deus na nossa vida. Não faltava nada. O Senhor vinha com graça.
Sabe, quando Deus vem na nossa vida, Ele começa a trazer graça na nossa Betânia. Ele começa a organizar a nossa Betânia. Ele fala para a nossa Marta: Marta, Marta. E o dia que Deus falar o teu nome 2 vezes, foi assim que Ele falou com Jacó, não foi? Simão, Simão. Ele nem falou Pedro, Pedro. Ele ainda lembrou: lembra de onde eu te tirei? Simão, Simão. Simão estava se achando tanto, Pedro estava se achando tanto, que ele teve que dizer: Simão, Simão. Sabe, o Senhor começa a organizar a nossa vida, sabe por quê? Porque a gente está aqui dançando que amamos Betânia, estamos voltando para Betânia, mas você nem sabe o que te espera lá em Betânia. A nossa caminhada com Cristo nos convida à renúncia. Eu posso te falar, o Evangelho tem muito pouco de conforto e muito de confronto. Está preparada? É maravilhoso estar com Jesus. Pode aplaudir Ele. E a gente fala coisas para Deus que a gente não mede e a gente não calcula. E Jesus mesmo falou isso. Olha, você precisa calcular o preço do discipulado. Você precisa calcular o preço de andar comigo. Ele falou isso na Bíblia. Porque quando alguém vai construir uma torre, o que ele faz antes? Ele faz uma conta para saber se ele tem recurso para terminar, para concluir a obra. Porque Jesus disse: porque se ficar pela metade vão apontar e dizendo: não ia construir uma torre, não conseguiu terminar, que vergonha. Quantos de nós estamos sendo apontados pelos outros porque estamos pela metade, não calculamos? Sabe por que Deus é misericordioso? Porque Ele começa a nos frustrar em doses pequenas, para que a gente não passe vergonha publicamente. É por isso que algumas guerras você vai enfrentar lá escondida, ninguém nem sabe. Em 2006, eu botei na minha cabeça que eu ia morar na África. Eu tinha uma filha de 2 anos. Eu sou uma mãe extremamente cuidadosa, mas eu botei na minha cabeça que eu ia para a África. E Deus me deu essa palavra do custo. E eu orando, e aí o Senhor me dá uma palavra, e eu abri o meu devocional, essa palavra do custo do discipulado, do custo de caminhar com Jesus. E eu falei: é isso aí, eu estou preparada. Nós tínhamos recém construído uma casa no suor aqui, ó, aquela casa, aquele financiamento Minha Casa Minha Vida, que tu paga a vida inteira, vai toda a vida reto, como diz o catarinense. Aquela coisa que nunca para de pagar. A gente financiou uma casa, fiz pela primeira vez uma cozinha, tal, casa bonitinha, servia. E eu batia no meu peito: cai para a África. O nosso dinheiro começou a apertar. O Thelma assim: a gente está usando cheque especial todo mês. Tu tem que dar uma diminuída. Eu falei: Thelma, eu não estou comprando nada. E era verdade. Porque se eu falasse isso hoje, não era verdade. Mas naquela época, nada. Vivia de roupa de doação. Tinha. E ele falou: mas então a gente vai ter que apertar. Se a gente apertar mais, a gente não vai comer. A gente não vai fazer o básico. Eles: então vamos orar. E a gente com igreja na favela, igreja no prostíbulo, indo para a zona de prostituição. A gente estava no presídio. Sabe aquele meme, fogo caindo atrás, tudo pegando fogo, mas você está firme e forte. Até que o Thelma assim: tive uma ideia. O Thelma trabalhava no exército. Eu estou na fila de uma casa de um PNR militar. Já sei. Nós vamos para o PNR, que é gratuito, alugamos a nossa casa. Gente, a mulher que queria ir para a África foi revelada aqui em Criciúma mesmo. Eu enlouqueci. Eu falei: jamais eu vou largar minha casa
que nós construímos do meu jeito, alugar para uma pessoa estranha que não vai cuidar, o meu guarda-roupa, minhas coisas, jamais. Esquece, falei para o Thelma, esquece, não vai acontecer. E eu não vou. Gente, as casas do PNR, quando eu entrei numa daquelas, era taco saindo, forro quebrado, o pior das... E assim, uma casa de 50 metros. 50 metros. Eu falei, não vou. Aí eu peguei, falei, cabeça do Thelma, mas às vezes esses homens têm umas ideias, né? Aí o Senhor falou, e tu queria ir para a África? O Senhor falou assim, escuta o que tu falou para mim. Tu disse para mim que tu queria largar tudo aqui e ser enterrada na África. Que tu queria, inclusive, deixar tudo, mas tu não consegue trocar de casa na tua cidade. Aquele dia eu chorei de tristeza porque eu tinha começado a construir uma torre e eu não tinha dinheiro suficiente para terminar ela. Ai, Deus, hoje aqui tem uma vara de medir, e o Senhor vai medir os nossos corações, mas Ele não vai medir para Ele, porque Ele já sabe, Ele vai medir e nos mostrar. O Senhor está falando para mim e para você está me falando muita coisa, senta e calcula. Você está muito felizinha indo para Betânia, pulando, feliz, senta e calcula, porque você já vai entender. Ah, meu Deus. Quando uma mesa se quebra, ela precisa passar por uma restauração. Essa mesa se quebrou, ela não foi reformada, ela foi restaurada, porque ela continua a mesma mesa. Quando você reforma, você faz de outro jeito. Quando você restaura, você busca o original. A restauração que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa vida, na igreja no Brasil, vai ser uma restauração que vai vir da origem, de onde Ele nos chamou. E o tema da mensagem de hoje, isso foi só a introdução. O resto é para outro estudo, outro dia. Não está fácil ministrar depois do Judson, gente. Mas o tema da ministração é quando Lázaro volta. Vou até tomar uma água. E deixa eu te falar uma coisa. Em Betânia, o Lázaro volta. Quando o nosso Lázaro volta. Sabe, esse milagre de Lázaro, ele não foi apenas sobre Lázaro, mas ele foi sobre a glória de Deus sendo revelada. Foi inclusive um dos maiores milagres que Jesus fez. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Você está comigo? Você já entendeu? Quem é profeta já entendeu no Espírito o que eu vou dizer. Ainda bem, né? Glória a Deus. Mas eu queria que você abrisse em João 11. Ah, Jesus. Queria que você abrisse em João 11. Aleluia. Vamos ler juntos, desde o primeiro capítulo, primeiro versículo. Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele morava em Betânia com suas irmãs Marta e Maria. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro aos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. E as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido, ele está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. E eu vou repetir: a doença de Lázaro não acabará em morte. Brasil, a doença de Lázaro não acabará em morte.
ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus recebesse glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eu queria pular alguns versículos. Quando Jesus chega em Betânia, lá no versículo 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. E Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Mas olha Marta, o que Marta disse para Jesus. Sim, respondeu. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia, né, Jesus? Então Jesus disse: olha Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Ela foi dando o evangeliquez dela. E em seguida voltou para casa e chamou Maria, sabe por quê? Olha o que ela diz. Ela chama Maria à parte e diz assim: Maria, o mestre está aqui e ele quer ver você. Maria de imediato foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. E quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Sempre vai ter os abutres da dor, gente que gosta de ver lamento, e gosta de ver gente chorando, gritando de dor, não tem nada para resolver, não tem uma palavra, mas sempre tem alguém que ama ver notícia ruim. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela cai aos pés de Jesus e diz a mesma frase que Marta. É engraçado, quando a gente começa a andar muito com uma pessoa, a gente começa a falar as mesmas coisas que ela fala. Come on, Jesus. Me ame. Só que você pode ter até mesmo linguajar, mas o coração fala tudo, gente. A gente pode falar igual, aprender a andar igual, ter a mesma roupa, mas se eu não olhar para nada disso, ele vê o que está aqui dentro. Ela cai aos pés e diz: se o Senhor estivesse aqui, ela tinha certeza que o irmão dela não teria morrido. Talvez Marta com um tom de acusação, Maria com uma certeza, se Jesus estivesse ali, o milagre tinha acontecido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia, e disse: onde vocês colocaram? E ele respondeu: vem, Senhor, veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam de perto disseram: veja como ele o amava. Percebe como as pessoas estão hoje em dia? É assim mesmo. Se você chora, olha como ama. Se você não vai, olha como despreza. Gente, eu nunca vi tanta gente colocando um contra os outros. Ontem eu fiz questão de chamar as 3 pastoras aqui. A gente é amiga, a gente caminha junto. Mas você não tem noção de como que fica ao redor. Não caia na cilada do diabo.
Ai, tô falando, eu também tô ficando com a língua muito afiada, é culpa tua. Outros, porém, disseram: olha só, olha. Uma multidão disse assim: veja como ele amava. A outra, mesma, disse assim: esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Vai numa postagem de uma pessoa e vê. É isso aí, glória a Deus, o reino avançando. A outra postagem é: onde é que está indo o recurso desse dinheiro? Onde é que está indo isso aqui? Meu Deus. Ai, Jesus. Come on, Jesus. Sabe, Jesus sentindo-se novamente indignado. Ai, ele se indigna. Eu sei que existe uma santa indignação que Deus plantou em alguns homens e mulheres na igreja. Tem coisa que te deixa indignado, que você diz assim: não pode isso acontecer no meio. Jesus, quando viu os comentários, Jesus ficou indignado. Não tem perigo ficar indignado, mas não se mova na sua indignação. Tem um morto que precisa ser ressuscitado. Não pare nos comentários, não pare nos críticos, mas faça aquilo que o Pai te autorizou a fazer. Ai. Ele chegou ao túmulo, uma gruta com pedra fechando a entrada, e ele falou assim: rolem a pedra para o lado, ordenou. Aí corre aquela que estava assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma corre: Senhor, calma. É que assim, faz 4 dias, está cheirando bem mal. Não se emocione, Jesus. Marta é aquela que canta: amém. Eu vaguei o mundo afora, amém. Entregar minha vida, gastarei a minha vida, vou para a África. Senhor, vou voltar para casa, tu vai ver, eu vou amar mais meu marido, os meus filhos. Seu pai vai calculando. Eu conheço uma mulher que ela congregava com a gente. Agora ela voltou a congregar de novo, glória a Deus. Mas ela saiu por um tempo que ela entrou numa crise. Ela chegava na igreja, ela era sempre a mulher sofrida. Ai, meu marido, ele é alcoólatra e eu sofro muito. O que acontecia? Todo mundo vinha nela. Ai, tadinha, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar vitória. A gente está contigo, tá? Tamo junto. E ela lá. Chegava no café da aba: oi, o que houve? Ai, ele chegou bêbado ontem, foi muito difícil. Mas vamos orar. Começamos a orar. E ela começou a orar sem calcular. Gente, esse homem se converte. Esse homem larga a bebida. Esse homem larga a zoeira, não sai mais, quer só ficar com ela. E ela começa a fazer assim para ele. Aí esse homem começou a fazer tudo na igreja. Pastor, conta comigo, que tiver aqui gente com todo o amor de um recém-convertido. Ele começou, e a igreja inteira começou a se apaixonar por ele. Que querido que ele é, que legal que ele é maravilhoso, que homem legal. E ela começou a ficar, porque a atenção não era mais para ela. O Senhor, Ele é aquele que revela as intenções do nosso coração. E talvez o Lázaro que você tem tanto pedido para Deus ressuscitar, você não tem estrutura para suportar ele na mesa outra vez.
Você está viciada em reclamar, viciada em reclamação, viciada em esconder as suas falhas e os seus erros no outro, viciada em culpar Deus inclusive. Mas Deus olha para você e diz: filha, se eu fizer, tu não suporta. Jesus. Eu estou vivendo essa palavra na pele, por isso que está sendo tão doloroso entregar ela. Eu queria falar sobre algumas coisas importantes que acontece quando Lázaro volta na nossa Betânia. Primeira coisa que eu quero falar para você, que está aqui no verso 3, que diz assim, ó: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Vou te falar uma coisa, Deus te dará amigos. Você não vai passar essa jornada sozinha. Inclusive tem gente que está aqui por conta de pessoas que não desistiram de você. Eu estou aqui por conta de pessoas que gastaram tempo, horas, recursos para me cuidar, para me encorajar, para mim não desistir. Deus nos dará amigos. Jesus tinha os seus, eu tenho os meus. Deus, se você não tem, Deus está te dando hoje amigos. Eu sempre digo, aproveite esses momentos assim, porque talvez pareça ser só um coleguismo de fila. Você não imagina, daqui a pouco essa pessoa está brotando lá na tua casa, e está sendo resposta de Deus para a sua vida ainda. Já viu? Eu acho até que já aconteceu aqui. Você conhece a pessoa, parece que é tua amiga de infância. Você conheceu ela há pouco tempo, mas parece que é intimidade. Porque Deus acelera processos de amizade, sabia? Então recebe aí. Deus vai te dar pessoas leais, pessoas que inclusive vão ser restituidoras, devolvedoras de vida, pessoas que Deus vai usar, remidoras, vão ser o colo, a palavra certa. Antes da conferência, umas 2, 3 semanas, um mês atrás, eu estava muito angustiada, eu estava muito triste. Gente, eu acordei com uma tristeza que eu não sabia dar nome nela. E o Telmo me viu uns 2 dias assim, ele perguntou: o que tu tens? Eu falei: olha, eu estou triste. Não aconteceu exatamente nada grandioso, mas uma tristeza invadiu meu coração. E eu estava muito desanimada, sabe? E com muitos compromissos. Essa conferência à frente é uma responsabilidade muito grande, você não tem noção. Eu perco noites orando: Senhor, segura cada avião no céu, cada ônibus na estrada, cada carro, guarda cada mulher. Eu não sei se você soube, mas uma das nossas meninas que filma desmaiou no sábado, caiu no chão. Deus livrou. São muitas preocupações. Eu acho que eu estava naquela angústia, porque quando a gente vai dar luz a algo que é de Deus, a gente tem a dor. Me liga minha amiga pastora Aksa, me liga: minha irmã, tu estás acordada? E eu falando assim, e eu falei: estou acordada. Pois te levanta agora onde tu está. Levanta, levanta. E eu estava assim de pijama, eu me levantei. Levanta agora. Sai tristeza dela agora. Sai agora desânimo. Começa a sair agora em nome de Jesus. Deus te chamou para quebrar cadeias. Deus não te chamou para ficar prostrada. Rapaz, foi o ei do céu. Eu já comecei a ficar assim no meu closet. Oh glória. E eu já comecei, o Espírito Santo veio, e eu comecei a chorar, e Ele disse: eu não te abandono. Mas Ele vai precisar de um ser humano. Ele vai precisar de uma boca, de uma pessoa,
Ele vai precisar de alguém. Vocês nem imaginam. Teve decisões aqui que eu estava assim, Senhor, sim ou não? Eu ia lá para o Instagram, recebi alguns directs talvez de você que está aqui, e Deus me respondia. Mulheres anônimas. Senhor, eu faço isso ou não isso? Foi muito engraçado um dia. A Leandra estava na minha casa, eu estou acolhendo a Leandra também. A Leandra na minha casa, a menina, eu falei, eu pensando, faço isso ou não faço? A Leandra do nada, tu não vai fazer isso, né? Eu falei, não. Deus vai te dar amigos, pessoas que vão sustentar o bom propósito junto com você. Mas eu quero te falar uma coisa de Betânia, que em Betânia, mesmo em Betânia, Betânia não é o lugar perfeito, Betânia não é a Disney. Mesmo em Betânia, os nossos amigos, os nossos relacionamentos podem adoecer. E existem momentos, inclusive, que os nossos relacionamentos podem até morrer. Nós estamos vivendo uma vida muito rápida, veloz, tudo muito rápido. E isso acabou nos trazendo muitas coisas, muitas tarefas. E nós acabamos esquecendo de cultivar as pessoas que nós deveríamos cultivar. Nas vésperas da conferência, a minha avó ficou doente. Gente, enquanto eu não resolvi o problema dela, minha tia está aqui. Era telefone, eu parei tudo. Sabe, o Senhor está te chamando para você ser amigo de alguém, para você ser apoio para alguém. Mas não se esqueça, as pessoas podem, os relacionamentos podem adoecer. E nós estamos numa vida muito louca, nós não temos mais tempo para cultivar pessoas. Tempo para cultivar relacionamento e amizade. Inclusive o Telmo falou uma coisa para mim enquanto estava construindo a palavra. Ele disse assim, talvez Marta estava tão atarefada que não percebeu que o seu irmão Lázaro já estava doente. Talvez você está tão atarefada que o seu casamento já está doente e você não sabe. Talvez você está tão atarefada que o seu filho adolescente está com pornografia dentro do quarto e você não sabe. Talvez você está tão atarefada e a sua casa está com coisas escondidas e você não percebe. Mas eu tenho uma boa notícia em Betânia, que Deus cura relacionamentos, Deus cura amizade. Nós falamos sempre muito de cura física, mas se a gente for bem fundo, nós vamos ver que algumas doenças físicas são causadas por falta de perdão, por falta de cura nos relacionamentos. Nós como pastores e pastoreamos a aba, a igreja, a gente percebe isso claramente, que vai se manifestando vários tipos de doença, porque existe uma raiz de amargura, mas Deus cura. E existe uma outra coisa que eu aprendo em Betânia, é que existem afastamentos que têm propósito. Ai. Jesus disse assim, ele está doente? Pois eu vou ficar mais 2 dias onde eu estou. Existem alguns afastamentos que são providenciais de Deus para a gente viver o milagre dele. O Senhor está falando para algumas pessoas que estão aqui, o que você já deu para o morto, por morto, acabado, eu estou prestes a ressuscitar. Você hoje no começo do louvor, você estava igual Marta no começo. Agora você está assim, Senhor, calma. Afastamento tem propósito. A Bíblia fala em Eclesiastes, ao que eu amo, há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar.
Há tempo de juntar pedras e há tempo de lançá-las. Há tempo de costurar e há tempo de rasgar. Existe tempo para todas as coisas. Quando eu vejo uma mulher andando lindamente dentro do propósito de Deus para a vida dela, é uma mulher que entende os tempos de Deus na vida dela. É maravilhoso uma mulher que fala ao tempo certo, uma mulher que anda no seu tempo, uma mulher que se comporta respeitando o tempo de Deus para a vida dela. Lá na igreja eu dei um ensinamento que eu vou falar aqui. Às vezes, quando acontece às vezes de o casal engravidar, né, e ter um bebezinho muito pequenininho, tipo de dias, e bem por ali vai ser o retiro de casais. Aí eles vêm assim com aquele bebezinho bem pequenininho, ai, a gente queria ir no retiro, mas não pode levar criança. E eu sempre digo assim, olha, sábio é viver o seu tempo. O tempo de vocês não é expor esse bebezinho, é ficar em casa e cuidar dele. Uma mulher falou para mim, ai pastora, eu queria muito isso. Eu falei, pois é, mas seus filhos são muito pequenos, não é hora de você fazer isso. Vai chegar uma hora que você vai dar tchau para os seus filhos. Aí sim, você bota uma mochila nas suas costas e vai viver aquilo que Deus chamou você para viver. Ande no seu tempo, seja uma mulher sábia, respeite o tempo de Deus. O afastamento de Jesus no momento de dor de Marta e Maria tinha propósito. E realmente algumas coisas precisam morrer para que o Senhor possa ressuscitá-las. Deixa eu te falar o que acontece em Betânia. Muitos vêm para chorar, mas não para curar. Posso te dar um conselho que o Leandro Borges falou isso ontem? Conta só para quem Deus te dirigir. Não fica contando para todo mundo a tua vida. Posso te dar um conselho? Numa roda de amigas, não importa onde seja, não exponha o seu marido, não exponha os seus filhos nunca. Ah, minha filha, não confio nisso. Ah, o meu filho isso. Ah, o meu marido. Cuidado. Principalmente nós que viemos, a maioria de nós veio de lares completamente desonrosos. Lares que falavam palavrão, de mulheres que desrespeitavam o marido na frente dos filhos, de homens que desrespeitavam as mulheres na frente dos filhos, de muito desrespeito. Cuidado, porque às vezes você vai compartilhar algo que depois não está só naquela mesa, está em outros lugares, e você vê a sua história sendo contada sem nenhuma cura, só aumenta a sua dor e a sua frustração. Muitos vêm para chorar, mas eles não podem curar. Às vezes, eu vou te falar uma coisa, as pessoas têm mais facilidade de chorar as nossas dores do que se alegrar com as nossas conquistas. Tinha uma pessoa que sempre estava do meu lado, parece que ela estava agorando. Ai Deus, eu vou falar, Jesus, eu vou falar isso, eu não acredito. Deixa eu tomar água antes. Eu chegava na igreja, ela dizia assim para mim, ó, se precisar eu estou aqui, tá? Tá? Eu não entendia. Aí chegava de novo, se precisar eu estou aqui, tá? Tá bom, obrigada. Se precisar eu estou aqui, tá? Eu falei, tá, eu sei. Só que em toda conquista essa mulher ficava emburrada. Ela nunca veio dizer assim para mim, que bênção, olha o que Deus está fazendo. E um dia numa mesa alguém falou, ai, eu faço devocional, a pastora é todo dia. Ela disse, eu nem tenho. A pessoa que dizia assim, se precisar eu estou aqui, tá? Cuidado. Porque tem gente que quer chorar a tua dor para se alimentar da tua ferida, mas não tem resposta de cura para você, não tem resposta de destino para a sua vida. Está igual um urubu esperando. Ai meu Deus. E em Betânia, a nossa amargura é revelada. Eu estou igual, sabe aquele filme do mentiroso? Como é que é?
Meu Deus. Em Betânia nossa amargura é revelada, porque em Betânia, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente tem a tendência a ficar amargurado. Ah, não era tão perfeito esse lugar. Jesus não está aqui. E a gente se amargura com Deus. Deus, achei que o Senhor ia fazer do seu jeito. Olha, a maioria de nós já desenhou o propósito de Deus. Ele não precisa nem ter propósito. Você já conhece aquele tipo de gente que precisa que alguém só assine o projeto dele? Ele não quer gastar com arquiteto, não quer gastar com um engenheiro civil. Tem arquiteto aqui? Tem engenheiro aqui? Não é bem assim? Só assina aqui, ó. Eu já desenhei. Só dá uma assinatura para passar. Deixa eu falar, Deus não assina projeto que Ele não fez. Com Deus não tem jeitinho para passar, porque Ele não assina projeto que não foi Ele que fez. Mas a maioria de nós desenha, o Senhor vai fazer assim, daí aí vai acontecer tal coisa, e sabe de uma coisa? Não acontece. Marta idealizou, Ele é meu amigo, Ele me ama, eu sirvo Ele tanto, na hora que eu chamar Ele vai vir correndo. Jesus, porque quis, ficou 2 dias onde estava. Sabe, o Senhor, Ele é aquele capaz de trazer as nossas frustrações para fora. Em Betânia, que você estava cantando, estou indo para Betânia ontem. Em Betânia vai ser revelado esses projetos que Ele não assinou, e Ele está rasgando, e Ele está te entregando o projeto que Ele fez para você. Sabe, em Betânia, o maior erro, vou te falar, em Betânia, não discuta teologia com Jesus. Marta faz uma coisa em Betânia, queria que você visse lá, no verso 20. Ai Jesus, que horas são? Tá. Verso 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Sabe aquela pessoa que Deus não falou para você fazer e você faz? É Marta. Ele não chamou Marta, mas Marta foi lá e foi. Tomou ainda. Mas a Maria é chamada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está falando para a nossa Marta, te aquieta que eu quero falar é com a Maria. Eu leio a Bíblia assim, tá? Para mim mesmo, eu morro de rir comigo mesmo, Deus falando, eu fico apavorado. E ela disse: se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, olha como Marta é fingida. Ela falou: mas sei. Aí ela lembrou do curso do Casa de Isabel que ela faz. Ela lembrou da escola dominical. Ela lembrou, eu já aprendi isso. É que ela, Jesus, amém. Mas Senhor, sim, Senhor, claro. Sem calcular nada. Sim, Senhor. Sim, eu sei, claro. Maravilhoso isso. Ela diz assim: mas tudo que eu pedi, o Senhor vai fazer? E Jesus disse: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Sim, vai ressuscitar um dia. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem lá no último dia. Quem estava chorando? Jesus, lá no último dia, né, Senhor? Lá. Aí Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Marta tem a capacidade, no momento de dor dela, de discutir teologia com Jesus. Posso falar? Rasga, em nome de Jesus, a túnica religiosa que você anda carregando em Betânia. Rasga ela. Porque toda capa de uma super, hiper, mega espiritualidade vai esconder uma carnalidade de igual tamanho. Quem é espiritual não precisa ficar todo momento. Quem é espiritual paga conta em dia, ama as pessoas, não fala mal dos outros, fala em línguas no domingo, mas controla a língua na segunda.
E é comum a gente usar trechos bíblicos para o nosso benefício. Ai, ai, ai. A Bíblia é enorme, mas a gente só pega aquilo que nos convém. Ah, Senhor, como poderão andar dois juntos se não há concordância? A amargura ali, ó, o veneno escorrendo aqui, ó. Ai, meu Deus. Sabe de uma coisa? A religião, ela sabe ser inconveniente. Ela sabe ser hipócrita. Ela sabe ter uma medida para mim e uma medida para o outro. Se eu falei é porque eu estou nervosa. Se o outro falou, porque ele é um endemoniado. A religião, ela é inconveniente, ela ataca, ela acusa, ela culpa. Você está doente? Dor de cabeça, eu vi uma opressão na tua vida. O religioso, ele já chega, se a pessoa está com a cruz pesada, ele se pendura ali em cima. É o lugar favorito dele, pendurar em cima, para ficar mais pesado. Só que tem uma boa notícia. Enquanto Marta quer discutir teologia com Jesus, Jesus quer ver Maria. Jesus quer ver Maria. Jesus me chama Maria onde ela está, porque eu sei que ela tem meu coração. Eu quero olhar para os olhos de Maria, eu quero ver Maria agora. Sabe, o Jesus está calando a nossa Marta, dizendo: vem Maria, essa Maria que está aí, essa Maria que não tem mais nem força para vir, eu quero falar com a Maria. E Ele quer você. Jesus não quer discutir teologia com Marta, Ele quer ver Maria, Ele quer ver a nossa Maria. A Maria, ela não é inconveniente. Maria não chega, é chamada. Oh, meu Deus. Maria não pega e senta, é convidada. Faz toda a diferença. Sabe de uma coisa? Eu tenho visto tantas pessoas funcionando sem autorização dEle, fazendo aquilo que Ele nunca disse para fazer. Igual Marta vem e já despeja teologia, amargura. Nem foi chamada, Jesus estava chegando ali em Betânia. Mas Jesus faz o seguinte: me chama Maria aqui. Quantas coisas você fez que Deus nunca te pediu e você se frustrou? Quantas coisas que Ele nunca te chamou? Mas Maria Ele chama. E hoje Ele está chamando a tua Maria aí dentro. Ele está dizendo: filha, tem uma Maria aí que sabe derramar um perfume caro aos meus pés. Tem uma Maria aí que ela conhece meu coração e ela tem uma visão diferente de todos. Ela não vê como o mundo vê, ela vê como os céus estão vendo. Ele não vê como os homens veem. Eu acho isso tão forte, porque Deus, quando Ele vai trazer uma verdade absoluta na Bíblia, Ele pega os extremos. E quando Ele vai falar sobre ouvir a voz de Deus, Ele vai pegar Samuel, que era o homem que ouvia a voz de Deus. Quando Ele vai trazer a correção do que é ouvir a voz de Deus, Ele fala para Samuel: Samuel, enquanto ele está escolhendo o rei para ungir, não atenta para a aparência, filho, porque eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Eu olho para o que está dentro. Jesus sai indignado quando vê Maria chorando. Jesus corre para o sepulcro, e ali nós vamos encontrar dois tipos de pessoas na nossa vida, na frente do sepulcro, porque Ele fala assim para eles: retirem a pedra. Escute o que eu vou te falar. Nós precisamos de pessoas fortes. E para retirar a pedra, não era um que ia lá retirar a pedra. Para retirar a pedra tinha que ser muitos. Deus ama trabalhar em unidade. Não, tem gente que está sobrecarregada porque está querendo fazer tudo sozinho. Porque olha aqui, o poder de Jesus, ele era tão grande que a pedra ia voar.
as ataduras iam voar e Lázaro ia sair. Mas o Senhor nos ensina aqui um processo sobre cura, libertação e transformação. Nós vamos precisar das pessoas. Ele tinha o poder de ressuscitar, mas deu às pessoas o poder de tirar a pedra e tirar as ataduras. Ele deu isso para a igreja. Tem mulheres que estão aqui que você é forte. E eu posso falar de uma mulher forte que eu conheço, que é a minha mãe. Nunca vi a peteca dela cair. Deu errado, vai dar certo? Não. Sabe aquela pessoa que cai o tombo, já se levanta numa... Não, tá tudo... Machucou não, nada, forte. Já removeu várias pedras minhas. Algumas mulheres que estão aqui, Deus te deu força para você remover pedras. Só que você, escuta, você tem um coração tão lindo, porque você não remove sozinha, você sempre chama alguém junto com você. Tem mulheres aqui que são comunitárias. Você nunca está sozinha, nunca está isolada. Você está sempre no meio de um cafezinho com as amigas, sempre chama para oração. Você está sempre levando gente contigo para remover a pedra. E você fala, amiga, eu não vou conseguir sozinha, tem um Lázaro ali dentro, vamos lá, eu e você. O Senhor falou, vamos obedecer. As fortes. Só que às vezes quem é muito forte não tem muito tato. Eu sei que tu tem a amiga perfeita para reclamar. Viu o que a Vitória falou? Gente, em falar nisso, a ministração da Vitória. Meu Deus, eu fiquei babando. Mas como a Vitória disse, até esqueci o que eu ia falar, falei da Vitória. Mas espera aí. Tá, esqueci, gente. Enfim, mas agora foi, porque é a minha paixão, meu amor, minha vida. Mas elas removem aquela pedra, sabe? Existem mulheres fortes que são para remover a pedra, mas tem um outro tipo de pessoa. Porque eu estava falando que você tem a amiga perfeita para reclamar, agora eu lembrei, a gente tem que fazer um caminho. Quando ela vai reclamar para quem? Para a Zanza. A mulher de 4 filhos, que faz pão em casa, homeschooling. A recém-casada chega para que faz homeschooling, 4 filhos, não tem tempo de escovar cabelo, não tem tempo de nada. Estou cansada. A pedra bruta fala, sai pedra. Tem mulher aqui que você, com certeza a Vitória não vai mais reclamar com ela não. A Vitória vai para solteiras bem disfarçada, ai estou tão cansada. A Vitória talvez vai dizer assim para as amigas, eu achava que as roupas se dobravam sozinhas e iam para as gavetas. Amiga, eu achava que aquele copo que eu colocava em cima da pia, ele se lavava sozinho, mas não vai. Outro dia assim, filha, vem aqui em casa. Mãe, a minha casa está suja, eu tenho que limpar a minha casa. Falei, cada um com as suas guerras. Mas graças a Deus, porque existe outro tipo de amigo, que são, eles são uma mistura de força com sensibilidade. Existem amigos que têm sensibilidade para tirar os nós e nos desatar. Tem gente que se numa mesa você conta o que está acontecendo, você está toda atada, aquela pessoa numa palavra, ela desata um nó na sua vida aqui, pronto. Nossa, era isso, é verdade. Tem psicólogas aqui? Queria que você ficasse de pé. As psicólogas da nossa nação. Vocês são as desatadoras de nós. Que nesse tempo da igreja Deus vai usar muito a vida de vocês. Por muito tempo endemonizaram as psicólogas, que isso não era espiritual. Mas hoje o Senhor vai
colocar ferramentas nas mãos de muitas de vocês aqui, para vocês desatar pessoas. Vão chegar no consultório as pessoas todas amarradas, e com a graça de Deus, com uma palavra sua vai começar a desatar. E Deus, levanta psicólogas cristãs, levanta as mulheres alinhadas à tua palavra para essa nação. Aleluia. Tem sensibilidade. Então nós vamos ter os amigos da força, mas nós temos que ter os amigos que sabem ter trato com a gente, que sabem pegar a gente de jeito. Mas aí nós vamos chegar num ponto crítico agora. Eu já me desfiz de Lázaro. Marta era tão proativa que a essas alturas, há 4 dias, Lázaro não tinha mais roupa. Tem gente se identificando e rindo de nervosa. Lázaro não tinha mais roupa a essa altura. 4 dias, Marta já tinha limpado o quarto, feito um quarto de oração, uma coisa legal que ela queria antes, que não podia. Ela realiza um sonho, né? Ai, que dó. Ai, mas ele morreu depois. Vamos fazer isso aqui? Começa a doar a roupa de Lázaro. Por isso que ela entra em desespero. Quando ela vê Jesus dizendo remover a pedra e tirar Lázaro. Não, Deus, eu já dei para o morto. Já foi, ele não tem nem roupa. Jesus, Lázaro não tem cueca. Acabou. E aí você vê aqui, ela fala, gente. Aquilo que eu falei, aquela mulher chorosa. Se o Senhor estivesse aqui, Pai, tem coisa que é só teatro e Deus vê. A gente pode até, Deus sabe. É igual aquela história de um homem que morreu, e a mulher chegou na beira e falou assim: me leva junto, eu quero ir junto com ele. Ela só queria que alguém segurasse, ninguém segurou, ela caiu. Ela disse: me tira daqui. Sabe, Deus sabe. Vocês estão tudo rindo, sabe o que é? Nervosismo. Quando eu estou nervosa, eu começo a rir. Se vocês me verem rir muito, eu estou nervosa. Um dia nós ia bater o carro. Tu lembra? Nós segurando ali, ó. Vai bater o carro, nervosa. Ai, Jesus, é cada história. Sabe, tem gente que a gente já deu até por morto. E a gente falou assim, ó. A gente aqui, ó. E aqui, ó. Graças a Deus. Deus vê. Deus sabe. Ai, Jesus. Quando a gente vê alguém errando, que a gente torcia meio o nariz, eu sabia. Mata mesmo, vai. Ela deu as roupas dele, ela começou a entrar em desespero. Você vai ver aqui, ó. Rolem a pedra, ordenou Jesus. Aí as pessoas fortes. A Marta começou a entrar em desespero. Senhor, que é metida. Ninguém pergunta nada para ela, ela vai sempre se metendo. Inconveniente. Vai acontecer um milagre, ela consegue se meter. Senhor, ele está morto há 4 dias, ele não tem mais roupa. Disse Marta, a irmã do falecido: o mau cheiro dele deve estar horrível. Senhor, já passou uma peneira na minha igreja, eles já saíram, não traz Lázaro de volta. Olha o silêncio desesperador. Eles saíram, vão com Deus. Tá, ó. Aí Deus fala: esse Lázaro eu vou ressuscitar.
Tem de rindo. Sabe aquelas risadas maldosas? Sabe por quê? Porque Deus falou isso comigo. Lá na Bapai, faz 2 meses que só aparece gente enfaixada lá. Eu falo, te amo, Lázaro. Já tinha dado por morto. Chega no culto no domingo. Oi, lembra de mim? Eu já doei as roupas, eu já não tenho mais plano com essa pessoa, eu já não tenho mais, parece que nem sentimento. Aí quando eu vejo Jesus, falo, Jesus, não, tu não sabe o que aconteceu, Jesus. Isso aí, essa história cheira muito mal. Ai, sabe o que Jesus faz? Ai, ai. Fala para sua irmã aí, ai, ai. Jesus ainda se presta a responder. E sabe o que ele diz? Jesus respondeu, eu não disse que se você cresce, você ia ver a glória de Deus? A glória de Deus que eu orei, que eu cantei lá na conferência, é? A glória que eu disse, vem com a tua glória. Dela dá aquele sorriso para as pessoas. Malaquias diz, olha, vocês têm dito eu te amo, eu te quero, vem Senhor, vem com a tua graça, mas quem poderá suportar o dia da minha vinda? Porque eu vou ser como o sabão do lavandeiro, eu vou ser como o purificador de prata, e eu vou trazer a sujeira à luz e eu vou limpar. Ai. E aí, vamos continuar? Então rolaram a pedra, a galera forte. E Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste, e tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então ele gritou, Lázaro, vem para fora! E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus, desamarrem as faixas e deixem-no ir. As pessoas que Jesus ressuscita, Ele vai tirar a faixa do rosto e já não serão mais as mesmas. É como se você fosse desvendar ela. Deixa eu te falar uma coisa, Igreja do Brasil, está cheio de Lázaro voltando para a mesa outra vez. Deus vai começar a ressuscitar pessoas, trazer pessoas. E digo não só pessoas. Tem coisas na sua vida, ministério, chamado, que você sabe que é Deus que te chamou. Aí você se feriu, morreu e você, e depois graças a Deus. E Deus falou, sabe aquele ministério lá com criança? Sabe aquela chama missionária? É Lázaro, Senhor, que já morreu. Não toca nisso não, Jesus está falando, ei, eu estou removendo a pedra e eu estou ressuscitando o teu Lázaro. Eu estou trazendo, é por isso que esses dias que você está aqui, você está incomodada no Espírito, porque o Espírito Santo já estava te avisando, filha, cuidado, você está chegando em Betânia e o meu milagre vai começar a acontecer, não do jeito que você queria ou esperava, mas do jeito que eu desenhei para você. Vocês estão comigo? Agora eu digo uma coisa, nós precisamos aprender a receber Lázaro de volta. E sabe o que? Nós vamos ter que talvez comprar roupas novas para Lázaro. Nós vamos vestir Lázaro com outras roupas. Nós vamos precisar arrumar a casa que já estava tão certinha sem Lázaro. Porque Marta é bem proativa. Que a gente vai precisar abrir espaço para o milagre acontecer na nossa vida outra vez.
Você está sofrendo com a falta ou não, mas você está acomodada com um morto de 4 dias, e o Senhor quer ressuscitar. Hoje é um dia de milagre aqui. Hoje é um dia que o Senhor vai ressuscitar relacionamentos. Vai ter muito Lázaro que vai voltar para a tua mesa. Olha o desespero. Nós temos que estar preparados para voltar, sabe por quê? E eu estou terminando. Abre em João 12. Lembra o que eu falei no começo? Lembra o que eu disse no começo? Que Senhor Jesus entra em Betânia para realinhar Betânia. Agora eu queria que você lesse comigo. No capítulo 12. Um dos versos que eu mais amo sobre Betânia é esse. No verso 2 diz assim: prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Prepararam uma conferência em homenagem a Jesus. Prepararam uma família, construíram uma família em homenagem a Jesus, em homenagem a Ele. E olha o que acontece. Marta servia. Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume feito de essência com óleo aromático e ungiu os pés dele. O Senhor precisou ressuscitar Lázaro, curar a ansiedade de Marta, para que a adoração genuína fosse liberada outra vez dentro de Betânia. Onde tem desavença, onde tem hipocrisia, onde tem mentira, não tem como derramar. Tem que ter verdade. E o Senhor sabe quem nós somos. Não tem problema servir. Servir é maravilhoso. O problema é não entender o tempo. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite. O Senhor, agora nós entramos em Betânia. E o Senhor está realinhando agora todas as coisas aqui. Seja bem sincera, só você que é sincera, tá? A palavra sincera é sem cera. Sabe por quê? Quando um vaso quebrava, às vezes eles colocavam cera no vaso e pintavam o vaso outra vez, para esconder as rachaduras. Aí as pessoas, quando iam comprar o vaso, perguntavam assim: esse vaso aqui, ele é sem cera ou ele é com cera? Aí a pessoa dizia: não, esse vaso aqui é sem cera. Então seja hoje aqui sem cera nas suas rachaduras. Seja sincera, sem cera. Tem Lázaro na sua vida que você tem medo de ele ressuscitar? Levanta a mão. E você até chorou por ele, não foi? O Senhor vai dar uma ordem hoje de cura de relacionamentos aqui. Inclusive, se tem coisa aqui meio desconectada aqui, talvez vai ser curada aqui mesmo hoje. Porque para o óleo de adoração correr outra vez, nós precisamos de relacionamentos curados à mesa. E eu sei que o nosso coração se fecha muitas vezes, mas o Senhor quer curar você hoje. Eu queria que você levantasse as suas mãos, você que essa palavra foi para você. Você levantasse as suas mãos e que você permitisse que o Senhor rasgue agora aquilo que você construiu, aquilo que você desenhou, para você receber aquilo que Ele desenhou para você, aquilo que Ele fez para a sua vida.
Você que foi traída, machucada, o Senhor está vindo com bálsamo de cura sobre você agora. O Senhor está curando você agora nessa noite. Igreja, a mesa precisa ser consertada. A mesa precisa de conserto. E eu declaro sobre o Brasil uma temporada de conserto de mesas. Eu declaro sobre a nação do Brasil reconciliação entre a igreja. Não mais um devorando o outro, não mais um criticando o outro, não mais um apontando o dedo para o outro, mas uma igreja unida que se completa. Uma igreja em Betânia. E agora que você já está aqui, não dá mais tempo de voltar atrás. E eu quero orar com você nessa noite. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Porque aqui também tem. Quantos Lázaros já foram ressuscitados aqui? E eu vou reformular minha pergunta. Você tinha um diagnóstico de morte? Você tinha um casamento destruído? Você viveu uma falência na sua vida? Estava tudo morto, mas o Senhor ressuscitou o seu Lázaro. Você é um Lázaro, levanta a mão. E eu te pergunto, você não vai dar a mesma misericórdia para outro Lázaro? Você não vai dar a mesma misericórdia para os outros? O Senhor está quebrando o nosso coração hoje, para que o verdadeiro perfume seja derramado na casa. Um cheiro suave vai começar a ser derramado na casa. O Senhor vai trazer equilíbrio nas tuas atividades. O Senhor vai começar a equilibrar a tua agenda. O Senhor vai começar a equilibrar a sua vida. O Senhor vai começar a trazer milagres, aceitação, cura, restauração.